liebe Leute, wie geht's? Caríssimos, hoje nós vamos ver a questão do nicht ou da kein. No português a gente tem o não ou nenhum para negar, né? Só o não, nenhum. No alemão tem o nein, que é tem ja, o nein, quando você vai responder alguma pergunta, mas para negar você tem o nicht e também o kein, né? O não e o nenhum, tá? Então nós vamos ver agora quando que nós usamos, quais as possibilidades, ok? Negação, nicht ou da kein, negação, não ou nenhum, nenhuma, né? Ou nenhuns também, que tem não tem uns no plural, mas tem o nenhuns. Die Stellung des nicht im Satz, a posição do nicht na oração. Das nicht steht in der Regel am Ende des Satzes. Tá? Então, a posição do nicht é, em geral, no fim da oração. Então, ele vai sempre antes do ponto final, tá? Nessa regrinha aqui, né? No número 1. Então, exemplo, a oração como um todo é negada. Bestimmte, então, no bestimmten Artikel, artigos definidos. Os definidos, vocês lembram lá no começo do curso, der, die, das, die, plural, são os definidos. Então, fica assim um exemplo. Kauft die Wohnung nicht. Nicht veio aqui, ele negou a frase toda. Se pusesse aqui, sim, kauft nicht die Wohnung, dá a impressão que ele não compraria o apartamento, mas compraria uma outra casa. Então, aqui está negando que ele não vai comprar nada. Kauft die Wohnung nicht. Ele não compra o apartamento. Sie gibt, o verbo geben, na terceira pessoa, verbo forte, gibt, Peter das Buch. Sie gibt Peter das Buch nicht. Ela não dá o livro ao Pedro, tá? Outro verbo forte aqui é o nimmt, do verbo nehmen. Nimmt das Motorrad nicht. Ele não pega ou leva a moto, tá? Então, o nicht está sempre antes do ponto final. Nummer 2. Es steht vor dem zweiten Teil des Verbs trennbaren Verb oder Modalverben também, tá? Que não coube tudo. Und Verbzeiten mit einem Hilfsverb. O que quer dizer isto? Que o nicht vai estar na frente da segunda parte do verbo, no caso dos verbos separáveis, aqueles que têm o prefixo que separa. Verbos modais e em verbos que têm um verbo auxiliar, como no caso do perfect, que vai ter o haben ou o sein como auxiliar, né? Então, aqui estão os exemplos. Um verbo que separa, anfangen. Então, aqui veio a primeira parte do verbo na segunda posição e aqui atrás vem o prefixo. Ich fange heute nicht an. Tá? Então, o nicht vai vir antes do prefixo. O prefixo vai ter que vir sempre antes do ponto final. Eu não começo hoje. Kann morgen nicht reisen. Tá? Então, vai vir, como eu sei um verbo modal, o nicht vai vir antes do verbo que vem no infinitivo no final. Ele não pode viajar amanhã. Sie hat mit Anja nicht telefoniert. Então, aqui eu tenho um verbo no perfect. Eu tenho o auxiliar haben e eu tenho o particípio aqui, telefoniert. Ele não levou o G porque ele é daqueles verbos que vem do latim, né? Telefonire não leva G. Então, ficou aqui o auxiliar, aqui o particípio, o nicht vem antes do particípio, tá? Sie hat mit Anja nicht telefoniert. Ela não falou o telefone com Anja. Nummer 3. Vamos ver mais esse caso. Es steht vor Adjektiv und Adverbien. Está na frente de adjetivos e advérbios. Então, ele vai vir sempre na frente. Das Kind ist nicht fleißig. Aqui nós temos o adjetivo, o nicht está na frente. A criança não é aplicada, não é esforçada. Mein Handy ist nicht neu. Outro adjetivo. Meu celular não é novo. Tá? Arbeitet nicht morgen. Ele não trabalha amanhã.
tá? Na frente de advérbio. Sie lernt nicht gern. Ela não gosta de estudar. Ok? Então, vem sempre antes do adjetivo ou do advérbio. Numa FIA, der Satz mit kein. Agora vem a negação do nenhum, nenhuma. Der Satz mit kein negiert. Que tem os pontinhos, porque claro que você vai fazer a declinação dependendo do substantivo que você vai ter depois. Então, bestimmten Artikel oder ohne Artikel. Então, os indefinidos, nós vimos lá no começo também na tabelinha, né? Que é o eine, einen, einem, vai depender se é acusativo, dativo, se é nominativo. Então, e os sem artigo, que não tem artigo nenhum na frente. A oração negada com kein, substantivos precedidos de artigo, tá? De artigo indefinido, exemplo, uma ou sem artigo. Sie kauft keine Schuhe. Aqui esse ezinho quer dizer que é um substantivo feminino, die Schuhe. Então, ali no kein, depois do kein, eu vou olhar lá na minha tabelinha, quem compra, compra alguma coisa, compra sapatos. Então, ela não comprou nenhum, keine, vou pôr o ezinho aqui. Ela não compra nenhum sapato. Hat morgens keine Videokonferenz. Ele não tem nenhuma videoconferência amanhã, nas manhãs, tá? Então, aqui eu esqueci de grifar, mas também videoconferência também vai ser E aqui, tá? Keine, ok? Ohne Artikel, agora os sem artigo. Sind Sie Deutsch? O senhor é alemão? No caso aqui é uma pergunta. Aí olhem bem aqui, esse nein aqui é só para você dizer não quando você começa a responder uma pergunta negativa, né? Poderia ser ja e pode ser o nein. Então você só vai usar ele assim, nein, ich bin kein Deutsche, tá? Então, sondern Brasiliana. Não, eu não sou nenhum alemão, mas sim brasileiro, tá? Então ele negou que ele não é nenhum alemão, ele é brasileiro. Antworten mit nicht oder kein. Responder com o nicht ou o kein. Como que você vai saber? Então, na questão das horas. Klingelt der Wecker 6:15 Uhr? O despertador toca às 6:15? Aí a resposta nein, der Wecker klingelt nicht 6:15 Uhr, tá? Não, o despertador não toca às 6:15. Número 2. Trinkt Fruchtsaft? Ele bebe suco de fruta? Nein, trinkt keinen Fruchtsaft. Fruchtsaft é der, então, acusativo, quem bebe alguma coisa. Lá olhando naquela nossa tabelinha do começo, aqui vai um EN, tá? Keinen Fruchtsaft. Não, ele não bebe nenhum suco de fruta. Número 3. Ist am Abend traurig? Ele está triste de tarde? Ou à tarde? Nein, ist am Abend nicht traurig. Não, ele não está triste à tarde. Número 4. Aqui nós temos um verbo separável, o anziehen, que é o vestir. Zieht eine Jacke an? Ele veste uma jaqueta, um casaco? Nein, zieht keine Jacke an. A Jacke é de feminino, então por isso que aqui ele vai receber um ezinho, tá? Nein, zieht keine Jacke an. Então, o verbo separável, a primeira parte do verbo, aqui como nós não temos um pronome interrogativo, nós começamos a pergunta pelo verbo, né? Isso a gente já aprendeu lá para trás. Então, o verbo começa aqui e o prefixo dele vem aqui para trás. Na resposta, vem o sujeito, o verbo, o complemento e o prefixo do verbo vem aqui atrás, tá? Nein, zieht keine Jacke an. Não, ele não veste nenhuma jaqueta. Número 5. Essen die Kinder die Torte? As crianças comem a torta ou o bolo? Nein, aqui eu substituí o de Kinder por sie, porque é plural. E eu substituí a torta também pelo pronome pessoal correspondente para vocês verem que dá para fazer isso. A gente vai
logo fazer mais exercícios substituindo a frase por pronome pessoal correspondente. Então aqui a resposta ficou nein, sie essen sie nicht. Elas não comem ela, tá? Isso é muito normal no alemão, substituir toda a frase por pronome pessoal correspondente. Não, elas não comem ela, elas não comem a torta, tá? Ok, pessoal? Então, essa aula de hoje era para dar uma explicaçãozinha para vocês do nicht e do kein, como que eu uso, quando que eu uso. Caríssimos, muito obrigada por continuarem se inscrevendo. Deixem um like aí, por favor, tá? Para fortalecer o canal aí, para eu poder continuar com as aulas, tá? Para conseguir as minhas horas, assistam. Muito obrigada e espero que vocês estejam gostando. E qualquer coisa vocês deixam aí embaixo nos comentários, ok? Qualquer dúvida. Tschüss, auf Wiedersehen!